possa derramar o teu Espírito Santo sobre ele, Pai. Que ele venha, Senhor, trazer essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Abençoa, Pai, que nós possamos receber essa mensagem agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de fazer mais uma oração. Pai, assim como nós cantamos, Senhor, antes, venha, Senhor, e nos toma por completo. Nós nos entregamos a Ti. Venha, Senhor, e revela o tamanho, Senhor, do Teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, traga a Tua palavra para nós, Pai. Precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Precisamos, Senhor, que você nos direcione para o caminho certo. Em nome de Jesus, Senhor. Boa noite, irmãos. Já queria começar falando que eu não sou pregador. Eu vou começar falando que eu não sou pregador, eu não sou alguém que se agrada de trazer palavra, porque para mim é algo muito sério. Mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor e eu disse para Ele: Senhor, no dia que você me colocar para trazer algo para a igreja, que seja você falando, porque eu prefiro não falar nada. Porque qualquer homem que se levantar para falar algo interessante, se não for através do seu espírito, não vai ter efeito. Eu não quero ser só mais um que se levante para falar o que eu acho legal ou interessante. Então eu gostaria de começar com a mensagem do meu coração que eu escrevi para o Senhor uns dias atrás. Meus olhos estão procurando, mas eu não consigo encontrar. Estou me perguntando, onde está a igreja do Senhor? Vou para o meu quarto, fecho a porta, sento na minha mesa, leio as Escrituras e me pergunto, cadê essa igreja? Leio sobre uma igreja poderosa, onde de fato as coisas acontecem. Leio sobre um povo que unidos pregam um verdadeiro evangelho. Onde está essa igreja? Cadê o seu povo, Jesus? Meu coração está triste. Eu quero ver o teu agir. Eu anseio por toda a terra clamando pelo teu nome. Jesus. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Venha, transforme o teu povo. Acorde a tua igreja. Traga a autoridade e o poder do teu reino. Jesus, o Espírito e a noiva dizem: vem. Então vem, Jesus. Faça hoje, faça agora, edifique a tua igreja, como você prometeu. E a igreja prepare o caminho do Senhor. O Senhor tem me incomodado muito, 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 com relação à necessidade de um arrependimento do povo do Senhor, porque as coisas não estão tudo bem. Eu não posso vir aqui, e até mesmo hoje, Dia das Mães, Feliz Dia das Mães, mas eu não sinto, vou falar uma palavra legal sobre as mulheres, que tanto mulheres quanto homens, nós, Igreja do Senhor, nós precisamos nos arrepender. Lá no Rio Grande do Sul, algo terrível acontecendo? Sim. Mas é algo que vai deixar de acontecer daqui para frente? Não. O que vai acontecer? Coisas piores vão acontecer daqui para frente. O dia do Senhor está chegando. E as profecias são de coisas muito piores do que o que está acontecendo. E não apenas em um estado, em algumas cidades, mas em toda a terra. E nós precisamos despertar
porque a igreja está dormindo de uma forma confortável, vivendo a vida, o dia a dia de forma confortável. Existe uma mensagem linda que é o Evangelho. É simplesmente maravilhosa, é um mistério, é o poder do Senhor. Uma mensagem do Filho de Deus que veio despindo da sua glória, se humilhando por amor, se entregando e morrendo por nós. E essa mensagem é maravilhosa. E Ele é o nosso Mestre. E Ele nos chamou para segui-lo. E Ele nos ensinou sobre o Evangelho do Reino. E uma das profecias é: este Evangelho do Reino, até que este Evangelho do Reino, seja pregado em todas as nações. E eu venho perguntando para o Senhor, cadê a igreja? A gente vai em Atos, a gente lê sobre uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, uma igreja que tem temor do Senhor, uma igreja que leva a palavra a sério, uma igreja que se preocupa em andar na vontade do Senhor. Um povo que está mais preocupado em buscar a vontade de Deus, obedecer a Ele, em seguir os seus caminhos, em mudar outras vidas, do que num dia a dia ordinário, um dia a dia normal, onde cada um é preocupado com o próprio trabalho, onde cada um é preocupado com a própria vida, onde cada um é preocupado com a própria família. E o Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para algo além disso, algo muito mais profundo, algo muito mais sério. E a palavra diz, vou falar na palavra para ninguém falar que eu não estou falando da palavra. Vou abrir em Atos 14. Atos 14, 3. Portanto, eles permaneceram por um longo tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos eles fizessem sinais e maravilhas. O Senhor, Ele confirma a sua obra, derramando poder. E não apenas um poder de sinais e maravilhas, mas um poder de uma palavra que tem efeito, de uma semente que transforma radicalmente o nosso coração. Uma semente que, quando toca na gente, com aquele evangelho, ela transforma a nossa vida. É realmente um alerta que bate em nosso coração e fala: nós não podemos continuar assim. Existe algo diferente. Existe uma vida proposta. A palavra diz, Léo gosta desse versículo, então talvez ele me ajude a lembrar onde que é, que fala assim: as nossas expectativas estão apenas aqui nesta terra, para as coisas nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se o nosso anseio está para as coisas mudarem aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. O Senhor nos chama para nós olharmos e buscarmos, em primeiro lugar, ao reino do Senhor e a tua justiça. O Evangelho foi uma obra maravilhosa, essencial, fundamental. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ter peso sobre o que Jesus fez na cruz, sobre Ele ter se entregado, ter se humilhado de forma brutal e absurda, sendo quem Ele é. Nós precisamos nos arrepender todos os dias com um coração sincero diante disso. Mas Jesus, Ele fez isso como uma porta de abertura para algo muito mais excelente, algo muito mais à frente, muito mais sobrenatural na vida. E a obra da cruz, ela é maravilhosamente gigantesca, infinita. E Ele nos chama para algo além. Venham. Sejam meus discípulos, meus imitadores, sigam-me.
Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado a vós. E a gente volta para o começo do ministério. João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. E João Batista começou ministrando: arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado a vós. É necessário que nós tenhamos revelação, não apenas revelação do reino de Cristo, o que é que Ele virá e reinará, mas que nós vivamos para este reino. Nós somos chamados para reinarmos em vida, agora. Não é sermos chamados para reis e sacerdotes quando Ele virá. O Senhor já nos prepara hoje, o Senhor precisa dos seus hoje, que preguem a mensagem dEle hoje, que façam a diferença hoje. Pessoas que não estão satisfeitas com como as coisas estão. Pessoas que não se contentam com obras pequenas, mas pessoas que querem experimentar mais do Senhor. Pessoas que querem ver mais da glória de Deus. Quantos aqui só nessa igreja estão doentes? Quantos? Quantos dormem? Quantas vezes não têm conhecimento? E Paulo fala nas cartas dele: eu falo para vocês sobre vocês não terem conhecimento de Deus, e isso eu vos falo para a vossa vergonha. Não termos conhecimento do nosso Senhor, isso é motivo de vergonha, porque como eu posso seguir aquilo que eu não conheço, não compreendo? Como eu posso obedecer? Isso eu não conheço. É um ponto de interrogação. E depois de João Batista, Jesus também veio com essa mensagem: arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado a vós. Nós temos a necessidade, hoje, que estamos dormindo, e quando eu falo estamos, não estou falando da comunidade, estou falando da noiva de Cristo. Nós temos a necessidade de querer mudar. Assim como nós um dia fomos tocados pelo Evangelho, que nos mudou individualmente para uma vida de pecado, para uma vida de santificação, agora somos livres, somos salvos. Existe uma nova mudança, que é uma mudança de vida transformada para buscar ser um discípulo radical de Cristo. Um discípulo que quer preparar o caminho para o Senhor, porque é um discípulo que não está satisfeito com essa vida. O meu trabalho está abençoado, mas isso não me é suficiente. A igreja está bem, está em paz, isso não me é suficiente. Está tudo bem, a minha semana foi boa, minha família está aqui reunida, isso não é suficiente. Porque o nosso amor, em primeiro lugar, deve estar no Senhor. Então todas as coisas abaixo dele devem ser insuficientes para nós. Mesmo uma família maravilhosamente abençoada e unida, comparada a um abraço do Senhor, não é nada. O Senhor, Ele é maior. O Senhor, Ele é mais belo. O Senhor, Ele é mais precioso. E de tantos jejuns que a noiva de Cristo faz, movimenta, jejum por isso, por aquilo, são coisas erradas? Não, são coisas boas. Mas eu pergunto, cadê o jejum que Jesus falou? Haverão dias que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. Um jejum de uma noiva que está com saudade, está com uma dor no coração incurável até que ele venha. Uma noiva que está doendo, está faminta, não está feliz, compreendam o que eu digo, não está com alegria plena, porque ele ainda não chegou. Mas o seu trabalho, as suas coisas, riqueza, família, saúde, uma igreja, louvores, tá, tudo isso, mas ele ainda não voltou. Tudo isso é maravilhoso, mas não se compara com a glória que virá. Eu não quero ficar confortável com uma vida mediana, onde águas se esbatem apenas no tornozelo. Eu quero mergulhar em águas mais profundas, águas que eu não consiga passar andando, e nem sequer nadando, que eu perca o controle para essa correnteza do Espírito Santo, e ele me mergulhe, até que eu viva inteiramente na fé. Nós precisamos nos arrepender de um nível raso, nos arrepender de uma vida mais ou menos,
Jesus falou frio, morno e quente. Antes fosse frio ou quente. O morno, o que dá no Jesus? Ânsia de vômito. Ah, mas Jesus é amor, tá? Ele é tudo isso. Mas ele quer algo a mais. Ele quer fazer coisas maiores. Mas ele, pela vontade dele, vamos agradecer a ele quer fazer isso em nós. Os seus irmãos, seus companheiros, chamar os seus amigos. Ei, acordem, a vida é muito mais que isso. Isso é apenas o começo. Vocês estão parados, dormindo, e eu tenho uma vida, uma carreira muito mais linda proposta para todos. Uma noiva pura, santa, irrepreensível, poderosa, onde faz a obra e a obra acontece, porque o Senhor confirma, derrama poder, o Espírito Santo está. E a igreja não está assim. Quando nós temos peso por Israel, situação de guerra, sim, devemos ter peso, devemos orar. Irmãos do Rio Grande do Sul estão em situação terrível, sim, devemos orar. Mas tudo isso mata o corpo físico. E Jesus falou, não temam os que matam o seu corpo físico mortal. Temam antes aquele que vai julgar para a eternidade. Então nós precisamos realmente acordar e falar, isso aqui que a gente acha que está tudo bem, não está tudo bem. Isso é muito pouco. Nós precisamos nos arrepender de dar tão pouco para Deus. Ah, mas você não pode dar nada. Sim, mas eu posso dar um pedacinho da minha vida, ou eu posso dar toda a minha vida. Ah, mas como assim? Você vai morrer pelos outros? Sim, necessário sim. Mas eu falo do nosso tempo, a nossa vida é o nosso tempo. Onde nós gastamos o nosso tempo? Nós passamos uma semana inteira. O que nós fizemos durante a semana? Quem nós alcançamos durante a semana? Quais vidas foram salvas por Deus através de nossas mãos disponíveis? Quantas pessoas foram curadas? Cadê a noiva de Cristo? Cadê? A gente pode procurar, mas não vai encontrar porque ela está no seu quarto trancadinha, dormindo, confortável. Eu não imaginava, vou falar com ousadia, mas às vezes eu sinto como se a noiva de Cristo estivesse no quarto assistindo Netflix. E está tudo bem, na mente dela. Nós precisamos acordar, irmãos. As coisas não estão tudo bem. Nós precisamos querer mudar a cada dia. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Até o momento que Jesus virá, nós devemos estar diferentes do que estamos hoje. E devemos mesmo. Não dever de obrigação, mas um dever que, caminhando com Jesus, é impossível não sermos transformados. Os discípulos de Jesus, humanamente falando, eram pessoas difíceis. Eu vou dizer, difíceis principalmente Pedro. Mesmo assim, aquele homem difícil, caminhando com Jesus, ele foi tocado. Porque quem anda com Deus é impossível que não realize obras do Espírito. Que aqueles que andam segundo o Espírito realizam as obras segundo o Espírito. Aí tem muitos que podem me dizer a respeito, mas eu tenho responsabilidade, eu tenho preocupações, eu sou o pai, não sei o quê, ok. Mas Jesus já falou que esses fardos humanos nós podemos entregar para Ele. Dai os seus fardos, vocês estão cansados e sobrecarregados, porque é difícil. Eu sou jovem, não sou casado ainda, mas quem é casado, tem filhos, preocupações, está numa situação financeira mais difícil, são muitas preocupações mesmo. Mas aqueles que confiam no Senhor, conseguem entregar o seu fardo para viver o evangelho do reino, e então descansar. Porque Jesus falou, tomai o meu fardo, que é leve e agradável. Jesus veio fazer por uma obra, generalizando, morrer pelos irmãos, buscar salvar vidas. E Ele nos chama, venham, vivam essa vida, buscando salvar outras vidas, mudar este tempo, porque Jesus veio, Ele mudou o tempo, Ele mudou o mundo, Ele transformou, e esse mundo está colhendo frutos até hoje,
dessa obra infinita que Ele fez de transformação. E nós somos chamados para isso. Dai-me o que é de vocês, humanos, fardos normais, da maldição lá do início, suor do rosto, tudo isso, entrega para mim. Eu vou cuidar 100% e plenamente, para que vocês possam viver inteiramente o Evangelho do Reino, para que vocês possam descansar de preocupações mortais, que não passam de nada, para viver a coisa que realmente importa. Viver, não para mim, mas comigo. Que nós possamos ser amigos que caminham junto, buscando aqueles que estão perdidos, aqueles que estão lá perdendo a vida mortal da carne, mas que nós possamos alcançar o espírito deles para a salvação. Se movimentando. A fé é com base em movimento. Não adianta eu falar eu tenho fé e ficar parado, estabilizado. Isso são pessoas covardes. E nós não somos e não devemos ser covardes. Mas estamos nos acovardando. Mas não devemos ficar assim. Nós devemos bater no peito e falar assim: Jesus, eu quero mudar. Eu quero mudar. Me perdoa, eu me preocupo muito com as coisas daqui. Com o meu trabalho, com o meu carro, com minha família, com os filhos, com o cachorro, com o estudo, com o que eu vou fazer daqui a 1 ano, ano que vem, 3 anos, planos e mais planos. Enquanto os planos com Cristo falecem, morrem, em sono, dormindo. Eu acho incrível. Depois eu falo que eu acho incrível. Deus, Ele é justo. Nós gostamos de aliviar Deus na nossa mente, para Ele ficar mais suave para nós. Mas enquanto Deus, Ele não é suave para nós. Deus, Ele é poderoso. Ele é Senhor e Ele é Rei. Ele é autoridade, Ele tem poder. E toda essa terra está sob o domínio dEle. Nós não devemos brincar com a vida espiritual e com quem é o nosso Senhor. Porque nós não brincamos com os homens. Quando nós vamos trabalhar, nós não respeitamos. Patrões, bom dia. Às vezes está bravo com a pessoa, mas respeita, cumprimenta, finge educação. Vai lá com o filho, está atormentando, com o pai, com o irmão. E nós conseguimos ter respeito, conseguimos ter um pouco de medo do que nós vamos fazer e da consequência das nossas atitudes. Mas enquanto Deus, porque não o vemos, nós passamos batido. Pequei. O irmão pediu uma oração para mim, eu falei, irmão, não sei, eu também não estou bem. Passei na rua, tinha uma pessoa necessitada de ajuda, não ajudei. Por quê? Não senti que era comigo. A palavra não manda a gente sentir e ajudar o próximo. A palavra manda a gente ajudar o próximo. O bom samaritano não é sobre sentir. Nós queremos sempre sentir, em vez de agir. Pessoas de atitude, pessoas ousadas. Em Atos, quando eles começaram a ser perseguidos, para não pregarem sobre Jesus, o verdadeiro evangelho que está nele, não o evangelho bonito e agradável aos nossos ouvidos, não o evangelho de medo imposto por falsos. Jesus. Nós precisamos levar a sério quem o nosso Senhor é. Primeiro, porque Ele é digno. E segundo, porque menos que um sopro, sim, nós desaparecemos ao pó novamente. Então, sim, nós precisamos zelar, cuidar, cultivar, agradar a Ele. Se nós queremos agradar as pessoas em proveito próprio, sim, muito mais Ele que é Deus e Senhor. Eu devo agradá-lo. O Espírito Santo que habita, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, desagradando Ele todos os dias, sem ter um mínimo peso na consciência em falar, nossa, coitado dele me aguentar. Nós precisamos respeitar
a Deus, a Jesus, o Espírito Santo. Ter respeito pela autoridade de quem eles são. Não podemos levar a vida de qualquer maneira. Nossa vida espiritual é muito mais importante do que a vida carnal, ridícula e passageira, com bens consumidos pelo tempo que viram pó, e quando não viram pó, vem outro e o toma. E quando não vem outro, vem uma simples chuva. E arrasta todos os alicerces. Simplesmente tudo. Nós precisamos levar a sério. Uma dos entendimentos da justiça do Senhor é quanto nós entregamos de nossa vida, é o quanto Ele nos atribui de volta. Existe uma pista de mão dupla, onde o que a gente está entregando, buscando ao Senhor, procurando Ele, Ele vai se revelando a nós. Aqueles que pouco entregam, pouco recebem. Então, por que nós queremos viver uma vida de pouca entrega? Não faz sentido. Se nós amamos, ou dizemos que amamos, nós devemos entregar mais. E sendo Ele quem é, nós devemos entregar tudo. É loucura não entregarmos tudo. Isso pode ser feito em qualquer um? Sim. Às vezes nós limitamos quem nós somos. Posso falar? Ninguém aqui, ninguém de toda a terra tem a mínima capacidade para fazer a obra do Senhor. Ninguém, não existe. Mas Ele faz, por quê? Porque Ele faz. Então nós não podemos limitar, falar que, ai Senhor, isso é problema da nossa fé. Nós temos que crer, porque Ele faz, porque Ele é capaz de fazer mesmo em quem ninguém espera nada. Isso está escrito na palavra. Aqueles que ninguém esperava nada, considerados loucos, ignorantes. Os discípulos surpreendiam os mestres da lei, os intelectuais, conhecedores. Por quê? Espírito Santo. Então, que ninguém se limite ao potencial que Jesus tem em nossas vidas, porque esse potencial é infinito. Nós podemos sim, através do poder do Senhor, tocar e as pessoas serem curadas. Nós podemos sim mudar as coisas que estão acontecendo. Nós podemos sim ter um evangelho poderoso e verdadeiro, onde nós falamos para um estranho e ele sim crê e muda a vida. Porque Ele quer fazer isso. Mas Ele também quer pessoas que Ele possa fazer isso. Por quê? Porque é Ele. E ainda bem que Ele faz isso. Porque se nós se colocássemos na posição de Deus, ia falar assim, quem que eu quero? Eu vou querer só quem se empenha, quem tem conhecimento, quem está preparado. Eu não quero pessoas preguiçosas. Esses seríamos nós. Até porque se a gente estivesse no cargo de chefe, nós não contrataríamos qualquer pessoa. Nós contrataríamos pessoas qualificadas. Pessoas que entregaram a sua vida, se dedicaram, estudaram, se prepararam para ser alguém. Não qualquer pessoa, sem nenhum curso, nenhuma preparação, nenhuma escola. Mas o Senhor chamou essas, por quê? Porque na palavra diz, para que nenhum homem se vanglorie. Porque a obra é realizada apenas por mim. Eu posso. Então não vamos nos limitar ao que o Senhor pode fazer. Comecem a orar, comecem a pedir. A palavra fala sobre buscar fervorosamente os dons. Não vou fazer essa pergunta, mas no seu coração, não levantem a mão. Levanta a mão, não levantem a mão. Eu estou falando, é simbólico. Só para vocês pensarem e se imaginarem levantando a mão ou não. Levantar a mão aqueles que têm orado buscando dons. Quem que tem se preparado? A gente às vezes ora, Senhor, me dá um trabalho melhor. Senhor, me dá uma condição financeira melhor. Senhor, cura o irmão. Enquanto o Senhor fala, cadê o seu dom de curar que eu quero te entregar, mas você não tem fé e você não busca? Cadê a sua disposição de ir visitar o irmão doente para impor as mãos sobre ele? Preguiçoso. Nós precisamos estar apenas dispostos.
disponíveis. Quem vai fazer é Ele. Quando o irmão te pedir ajuda, vá. Mesmo que você não compreenda, não conheça o problema, apenas vá. Esse é o passo de fé. Abraão peregrinou para uma terra estranha. O Senhor, segunda-feira, vai te chamar para uma terra estranha, onde você nunca foi, fazer algo que você nunca fez, mas Ele espera que você vá, porque Ele vai cumprir a promessa. Qual é a imagem da igreja edificada, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivia no temor do Senhor? Isso está em Atos 9:31, falando sobre a igreja que estava acontecendo naqueles dias. E aí eu vou. Encorajada pelo Espírito, coragem, não covarde, crescia em número, sim. Pessoas vindo, é um acréscimo, quer dizer que a mensagem está fazendo efeito, quer dizer que o Espírito Santo está tocando vidas para mudar de vida. Em números, não em dinheiro de igreja, tá? Em números, vidas, não em riqueza de igreja. Viver no temor. Temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? A sabedoria, né? O temor do Senhor. E a gente vai nas profecias, acho que em Isaías fala, converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à sabedoria dos justos. Lucas 3:3 também, se isso aqui não estiver errado. E a gente vai lá na obra do Evangelho, que Jesus veio trazendo a revelação mais uma vez de que Deus é Pai. Ele trouxe essa ligação mais uma vez do Pai aos filhos. Ele trouxe uma conexão novamente para que nós compreendermos que nós somos filhos. E uma das coisas que os filhos fazem é descansar. Todo mundo aqui já foi filho, sem exceção. Isso é impossível, né? Não passar pelo estágio de filho. É loucura, não existe. Então nós compreendemos o que é viver em confiança no Senhor, descansar no Senhor, ser de fato filhos do Senhor. Porque Ele é Pai, Ele vai prover. E Jesus já mandou, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, a vez de vestir. Isso os descrentes se preocupam. Porque se nós cremos em Deus, de fato, com fé, nós temos o descanso das preocupações materiais e terrenas. Nós precisamos sim desligar esse botãozinho da preocupação e falar: você está no controle. Se as coisas começarem a dar errado, para quem está com Deus, as coisas estão dando certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que humanamente está dando tudo errado, porque em breve virão dias que, terrenamente falando, todos os alicerces que nós temos serão destruídos. Todos aqui vão perder o trabalho. Todos aqui vão perder carro, vão perder casas. Todos aqui que não negarem a Cristo. Vai acontecer. Ah, é profecia? Não, está escrito. Então, para que se preocupar com coisas que vai acontecer, mesmo eu me preocupando e tentando defender ou não? Vai acontecer. A questão é quando. A palavra até fala sobre tribulação e tribulação. Atos 14:22. Está cheio de versículo aqui, eu li 2 vezes Atos 14. Por que, Senhor? Catorze e 22. Vou ler o 21 antes. E, tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio,
e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Isso pode soar estranho. A gente falar assim, então, no reino não é algo tão simples. Jesus também fala sobre das crianças, a essas pertencem o reino do Senhor. Inocência não é sobre inocência. Nem a gente percebe uma falta de inocência nas crianças. Isso dá para ver. Elas não são tão sujas como nós adultos, mas elas têm as sujeirinhas. Mas é sobre o confiar. Já viu criança perder sono, bebê de colo perder sono porque tinha que trabalhar no dia? Eu nunca vi. Eu já vi criança dormindo muito. Crianças, bebês de colo, não estão preocupadas. Elas confiam no Senhor, no Pai. E nós devemos ser do mesmo jeito, não perder o sono, não perder a preocupação. Ai, mas meu filho está lá e nas drogas, não sei o que, tá. Bem resumidamente essa frase, com todo respeito ao Senhor. Isso é um problema do Senhor. O Senhor vai resolver. Ninguém tem capacidade para mudar a vida de alguém, somente o Espírito Santo. Se humanamente você já foi, já visitou, já tentou, dobra o joelho e ora. Até quando? Até algo acontecer. Se estamos com preguiça de orar, a justiça de Deus, olhando assim, me pede, mas nada faz, não se movimenta. Eu tenho um testemunho pequeno e ridículo, mas é o meu primeiro sobre isso, que é sobre atitude. O meu carro estava com um barulhinho dos infernos, chato. E batia, grilava, aquele grilinho do carro que você procura e não acha. Procurei, não achei, preguiçoso, só procurei, não tentei resolver. Aí eu orei, falei, Senhor, arruma esse carro, não com ordem, mas Senhor, arruma esse carro, tira esse barulho. Eu tento cuidar do carro para ficar lisinho, por que esse barulho está me atormentando? Eu orei, nada aconteceu. Falei, mas se orar acontecerá. Será que está faltando fé? Aí ele falou, preguiçoso, vai fazer alguma coisa, põe a mão e eu abençoarei porque eu estou contigo. Põe a mão, faça alguma coisa, cuide do que eu te dei. Tenha uma atitude, tome uma posição. Aí eu fui lá com um paninho, um W1D, joguei em tudo quanto é canto. Joguei, tentei lá, tal. O barulho nunca mais apareceu. Aí fala assim, é por causa do WD. WD tem prazo de validade, uma hora o barulho volta, o barulho não voltou. Isso tem 2 anos já. Eu duvido que um WD dure tudo isso. Lavando o carro, sujando, lavando, sujando. Cadê a nossa atitude para cuidar dos talentos que o Senhor nos deu? Quem aqui acha que não tem talento, eu digo, está enganado. Porque se você está sentado aqui, onde o Senhor te colocou, o Senhor te fala, eu tenho algo para você. Tem algo que eu tenho para fazer na sua vida. Tem pessoas que eu quero alcançar através da sua vida. E pessoas estão morrendo por falta de atitude da noiva. Pessoas se perdem espiritualmente por causa da nossa falta de agir, da nossa falta de lutar pelas pessoas. O quanto nós estamos disponíveis e dispostos a salvar a vida de nosso irmão. O quanto aquele irmão chato, que é cabeça dura, que não entende, que não compreende, quanto tempo nós vamos orar por ele? 1 dia? 3 dias? 1 semana? Jejum, 21 dias. Eu vou orar 21 dias por ele. Se não acontecer, é porque vai para o inferno. Não quero saber. É do Senhor, se vira. Se a gente ama, a gente luta, até acontecer alguma coisa. Nós não desistimos. Por quê? Porque a palavra diz que o amor nunca desiste. Vamos mostrar o nosso amor agindo com amor, lutando. Tem pessoas aqui enfermas. Eu
eu sei de duas porque eu conheço mais, assim, mas eu sei que tem mais. Tem a Maria, vocês chamam de pastora Penha, Maria Penha, eu vou falar. E tem o Carlos. Não levantem a mão de novo, mas quantos visitaram e oraram? Quantos tomaram uma atitude de zelar pela noiva de Cristo e ir lá, Jesus, você nem me mandou ir, mas eu quero ir, eu quero tentar fazer alguma coisa, eu quero agir de alguma forma, deixa eu pôr as mãos, deixa eu orar. Não aconteceu nada? Por que não aconteceu? A palavra diz, pôr as mãos, será curado. Por quê? Porque cadê o poder da igreja? O Senhor confirmava as suas obras, através de sinais, milagres. Se não está tendo confirmação, quer dizer que o princípio da coisa, onde João veio com arrependimento e Jesus veio com o evangelho, essas duas coisas estão sendo necessárias. Nós nos arrependermos para mudarmos e o evangelho verdadeiro ser pregado. Porque Deus não vai bater o martelo e confirmar aquilo que não é verdade. Aquilo que não é obra dele, ele não vai. Deus virou mentiroso para falar está certo aquilo que está errado? Não é. Então nós temos que tomar um jeito, nós temos que nos preocupar com isso. Se a igreja não está acontecendo, o irmão está doente, na palavra até diz que pelo fato de não discernirem o corpo de Cristo, muitos estão doentes, muitos dormem. Então nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. Se não está tendo o agir do Senhor, nós estamos errando. E é nós, todos. Quem fala que não tem culpa no cartório, todos têm essa culpa no cartório. Não estou falando de salvação, tá? De Jesus. Estou falando daqui. Reino de Cristo, viver para o reino. Agir, amor pelos irmãos. Atitude, pessoas de atitude, pessoas ousadas. Quando Pedro e João foram presos, se eu não estiver enganado, os fariseus açoitaram ele e falaram, não pregue nesse nome, no nome de Jesus. Podem ir, mas não pregue o nome dele. Eles saíram de lá, se reuniram com a igreja, falaram sobre o que aconteceu, que eles tinham comunhão, eles tinham intimidade, eles viviam juntos, verdadeiramente, não em teoria, e falaram, aconteceu isso, isso, isso. O que eles fizeram? Eles oraram, clamaram ao Senhor, Senhor, nos dá ousadia para agirmos, para falarmos do Teu nome, mesmo que nos persigam, mesmo que nós percamos a vida, dá-nos ousadia, Senhor. O que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu nunca fui cheio do Espírito Santo. É uma coisa que eu acredito muito, que eu nunca fui cheio do Espírito Santo. Isso é algo que me incomoda profundamente. Eu acho esse nível tão ridículo, raso, pouco. Eu quero mais do Senhor. A noiva tem que ser desesperada por viver coisas com Ele, por ter encontros com o seu noivo, por andar de mão dada com Ele, por conhecer a Ele. A noiva tem que estar desesperada pelo noivo. Então, quando a noiva anda de mãos dadas com Jesus, com o seu noivo, e vamos andando, a noiva opera milagres? Não, porque o Jesus está do nosso lado, a presença, a mera sombra dele, o mero tocar na orla das vestes, as coisas acontecem. Nós precisamos examinar nós mesmos, porque não está tudo bem. Nós não fomos chamados para uma vida ordinária, um nível raso. O Senhor quer voltar. Ele quer vir estabelecer o reino dele aqui. Uma das perguntas que eu tenho é sobre o tempo incerto que a palavra diz. Ninguém sabe, apenas o Pai. E eu fico pensando, por que esse tempo incerto? Deus sabe, não é porque Jesus não sabe. Às vezes eu fico pensando, o noivo quer. Por ele acelera esse tempo. O Espírito Santo diz, vem, vem, que a palavra diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Então o Espírito diz, vem. Deus também quer isso. Então quem está faltando nesse conjunto? A noiva. A noiva ainda não diz vem. Ah, mas eu digo, eu oro, Jesus vem. E eu fico pensando, vamos pensar em um cálice. Um cálice. Jesus orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus tinha um cálice para beber ali, terrível.
Não era um cálice gostoso, bom, agradável. Não era. Não apenas sofreu fisicamente, de forma horrorosa, a um ponto de quando ele passava com o rosto todo transfigurado, arrebentado, as pessoas que olhavam viravam a sua face em vergonha, em nojo. Mas ele bebeu do cálice. Ele não recusou. Ele não queria, mas ele não recusou, porque ele já havia entregado a vida dele para Deus. E faça a tua vontade, não a minha. Eu morro por amor aos meus irmãos. E o nosso cálice, o cálice da noiva, o cálice daqueles que estão dispostos a passar pelo tempo de tribulação e de grande tribulação para que Jesus venha. Cadê esses malucos, irracionais, mas sedentos e apaixonados pela volta do noivo, que não estão preocupados se vão ser presos? Pessoas que querem acelerar a vinda de Jesus, vivendo de formas malucas, tentando de todas as formas acelerar o tempo para ele vir, orando e chorando e jejuando em saudades do noivo, tentando agir como um cidadão do reino, pregando o evangelho do reino, vivendo sem se preocupar com coisas materiais que vão passar querendo ou não. Mas pessoas que estão querendo mudar essa geração, pessoas que estão querendo mudar esse tempo, pessoas insatisfeitas com essa vida normal. Meu coração dói, eu sou um cara inconformado, eu sou extremamente abençoado. Humanamente falando, eu sou extremamente abençoado. Família, financeiramente, relacionamento, até igreja, os irmãos. Mas no meu coração tem um negócio que machuca em mim, que eu falo, Jesus ainda não chegou. Essa aqui não é a noiva gloriosa. Ainda falta muita coisa. Não apenas o evangelho está transtornado por Satanás, cheio de fermento de fariseus mentirosos, pessoas que usam tanto para o dinheiro, para ficarem ricas, a custo do reino do Senhor. Pessoas que pregam, pondo medo nas pessoas, que elas ficam com medo de Deus. Outras pessoas querem viver numa graça hiperabundante e falam, eu vou viver pecando, porque Jesus já morreu e já era, eu vou ser salvo. Não vai, porque a palavra não diz isso. Eu amo o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Depois disso, pão, pecado, tentação. Pai nosso que estás no céu, nós precisamos voltar à revelação do Pai e viver como filhos, crianças, porque dessas é o reino do Senhor. A restauração dessa ligação de pai e filhos que Jesus fez na cruz. Nós precisamos acreditar e viver isso e intencionalmente largar essa vida maldita, porque é maldita, porque estamos sob maldição até a morte deste tempo de carne. Revelação do Pai que é nosso. Santifica o teu nome. Ele santifica o nome dele, não é nós tentando, vamos santificar. Existe a necessidade, nós precisamos orar por isso, buscar isso, da santificação do nome de Deus, para que o nome dele volte a ser respeitado e temido entre os povos. O povo de Israel passava no deserto, o povo temia eles, porque sabia que Deus estava entre eles. A arca do Senhor ia para outros povos, eles tinham medo daquilo. Então assim, nossa, Davi, tendo um coração segundo o Senhor, entendendo a autoridade de Cristo, de Deus, respeitou e falou, não, manda para lá. Depois ele falou, vem. Mas nós precisamos ter a restauração no nosso coração do temor, da santidade. Nós precisamos orar, Senhor, santifica o teu povo, santifica a tua imagem. A palavra diz que o homem,
A mulher é a imagem da glória do seu marido. Nós, noivas, somos a imagem da glória de Cristo. Nós estamos mostrando para o mundo que o nosso noivo é sujo, mas ele não é. Porque nós estamos sendo sujos. Nós queremos pedir para os outros, não se preocupem, enquanto a nossa vida é cheia de preocupação. Nós queremos pregar o Evangelho para as pessoas serem salvas, mas enquanto nós não temos alegria no Evangelho, porque nós vivemos preocupados. Se eu, descrente, escuto alguém pregar para mim, eu falo, você tem mais problema que eu? Não quero. Afasta de mim. Nós precisamos ter alegria encontrada em quem compreende o Evangelho do Reino, porque esses são filhos de Deus e estão descansados. Aqueles que são descansados encontram a plena paz e alegria, e transbordam essa alegria, independente da desgraça que está acontecendo na vida e na terra. Depois disso venha o teu reino. A chegada do reino é necessária com uma transformação dos cidadãos do reino. O que constitui um reino não é apenas o rei. Um rei sem povo não é rei, é só um doido sozinho. Uma coroa lá. Vai lá, súdito. Eita, eu não tenho súdito. Vai lá, servo. Eu não tenho servo. Cobra o imposto. De quem? Um reino tem um povo. E cadê esse povo? Nós precisamos orar por isso, Senhor. Revela o teu reino. Revela o que é ser um cidadão do reino. O que é viver de acordo com o teu reino. Eu não vou falar sobre isso. Então orem sobre isso. E no reino também há o retorno da autoridade. Pai, santidade, temor, respeito, vinda do reino através de um povo e autoridade desse povo. Não há nenhum reino nesta terra que é maior que o reino de Cristo. Mesmo que ele não esteja na plenitude aqui, porque ele ainda é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e sempre será. Então, por que o reino de Cristo não está mostrando o seu poder? Se Jesus é infinitamente poderoso, cadê? Cadê? Mais uma vez, dentro do quarto, com a porta fechada. Chega a pandemia, não vou sair de casa. Uma noiva que está tranquila, está confortável, com a lamparina apagada. E o noivo lá, o espírito chorando, desejando ardentemente o retorno. E a noiva confortável, com as coisas que essa terra está oferecendo. Um dia eu me perguntei para Deus, Senhor, por que neste tempo? Nunca existiu um tempo mais confortável do que esse. Água encanada, bebedouro com água gelada, banheiro confortável, cama boa. Quer ouvir música? Põe um fonezinho de ouvido. Nós temos tudo de confortável. Carro, manual automático. Nós temos tudo. E cada vez mais o mundo está buscando fazer um mundo confortável. A gente vê carros, o que acontece de ano para ano? Eles vão melhorando o quê? Conforto e segurança. Para quê? Que as pessoas se tornam mortas. O carro freia sozinho, o carro acelera sozinho, o carro anda sozinho, o carro vira sozinho. O carro tem um banco que reclina sozinho, o carro faz tudo sozinho. E o carro é o mundo colocando nós dentro, falando assim, dorme aí, enquanto eu te domino. E mato muitos do que deveriam ser seus. Porque vocês não querem pegar no volante. Então dorme. Fica de boa, ou eu ligo o arzinho gelado. Um mundo, uma geração confortável. E ao mesmo tempo confortável, extremamente perdida. A gente vê criancinhas tendo coisas em escolas que são terríveis, são abomináveis ao Senhor. Não é terríveis, são abomináveis ao Senhor. Desde questão de sexualidade, isso, aquilo. Professores ensinando essas coisas erradas e dizendo, vocês têm que experimentar. Eu tenho testemunhos que eu conheço disso.
E cadê a igreja para chacoalhar? Igual fala na palavra, as portas do inferno não prevalecerão. Não é a igreja prevalecerá, a igreja vai aguentar o inferno com a sua porta fechada. É as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja tem a espada, uma faca de 2 gumes tão afiada que corta o íntimo, separando a alma e o espírito. Mas o que adianta se essa espada está guardada? Nós precisamos agir, chacoalhar, estar desconfortáveis. Precisamos sair daqui falando, caramba, minha vida é medíocre. Eu não faço nada. Cadê os meus frutos para o Senhor? Frutos tanto de arrependimento individual, eu mudando de vida, dando testemunho para a glória do Senhor. Antes irado, agora paciente. Antes não amava, agora eu amo. Antes eu não tinha comunhão, agora eu desejo ter comunhão. Pessoas que mudam porque são tocadas pelo Espírito Santo. E essas pessoas, essa noiva vai brilhar para mostrar uma luz tão forte para este mundo maldito, que vai atrair e vai incomodar. Não adianta a gente querer ficar confortável e achar que está tudo bem. Em breve o Senhor virá. Eu não estou falando nem do retorno dele. Em breve virá o poder dele, virá a ira dele, com os sinais e milagres, mas não desse tipo, mas sinais e milagres que derrubam a terra. Destruição, catástrofes, fome, guerras, doenças, pragas. Então, do que adianta a gente ficar confortável? Vai perder tudo. Não é profecia, está escrito. Precisamos de atitude. Depois do venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando ele começa com a autoridade dele, o mover no povo dele que está buscando ele, começa a ser feita a vontade dele. Começa a acontecer da forma que ele quer. Nós começamos a caminhar realmente como ele deseja. E a noiva começa a representar mais o seu noivo. Começa a ser mais parecida com ele. Começa a agir mais como ele. Até que chegue ao nível do assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os devedores, e nos livre dessa tentação, pois teu reino, poder e sustento, pão, alimento. Gente, não digo todo mundo, mas muita gente aqui já deve ter passado bastante dificuldade, ou financeira, ou com doença, ou com incômodo de família, problemas que incomodam a gente mesmo. Problemas que são desagradáveis. Mas a gente está aqui. E está tudo bem. Talvez alguns estão passando por isso agora. Mas depois isso passa e vai ficar tudo bem. Porque o que define o nosso tempo e o que vai acontecer não é essas coisas. É o Senhor. Então por que nós não voltamos os nossos olhos para Ele? Tinha mais coisas para falar, mas eu vou parar e vou abrir meu coração. Irmãos, nós precisamos entender que as coisas não estão tudo bem. Não é que você está falando que a vida está uma porcaria e tal, não sei o quê. Materialmente, humanamente falando, igual eu falei, minha vida está tudo bem. Isso mesmo com dificuldade financeira. Mas espiritualmente, eu estou na comunhão com o Senhor. Mas eu falo de corpo, não está tudo bem. O corpo de Cristo, a noiva está doente. A noiva está corrompida. A noiva está suja. A noiva está largada. A noiva está desprezada. E nós somos a noiva. O pior de tudo é que ela está no quarto trancada, confortável, enganado pelas pessoas que colocaram ela dentro do quarto, entidades e potestades, como diz a palavra. Não lutamos mais contra pecado, mas lutamos contra entidades, potestades, autoridades dessa terra,
seres malditos e malignos. Sim, vocês são malditos. Mas enquanto a noiva do Senhor continua se preocupando com aquilo que o Senhor não mandou se preocupar, mandou não se preocupar, do que vai adiantar? Nós precisamos verdadeiramente mudar, e são em tantos aspectos. Um deles é a nossa unidade. Jesus orou por unidade. A unidade nós alcançamos com investimento. É uma escolha nossa. Nós não nos aliançamos com o irmão porque o Senhor me tocou. Eu me alianço, eu busco conhecê-lo, eu vou visitar, conhecer, sair com ele, orar com ele, aguentar ele, como diz a palavra, suportando uns aos outros. Porque eu desejo algo a mais. Essas coisas são escadas até a glória total de Cristo aqui na terra. Então nós precisamos aceitar este cálice da última geração e bebê-lo, mesmo que gere muita dor e sofrimento. A nossa vida não pode valer mais para nós. Este tempo não pode ser o que temos de mais importante. Nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que mudar a nossa vida. Não é algo que acontece individualmente, é algo que acontece no corpo. Todos nós precisamos ardentemente nos arrependermos, dobrar o nosso joelho, jejuar e falar: Senhor, nos muda, nos quebranta, nos transforma, mas não nos deixe iguais nós estamos. Não deixe as coisas ficarem desse jeito. Não deixe, Senhor, o meu medo de tribulação me impedir de fazer aquilo que o Senhor quer. Venha hoje, agora o teu reino. Venha neste tempo, nessa geração. Não passe deste tempo, Senhor. Eu não quero deixar para os meus filhos a responsabilidade de preparar o caminho para o Senhor. Eu quero preparar o caminho para o Senhor. Eu quero dar a minha vida para Cristo. Eu quero morrer pelo evangelho do reino do Senhor. A minha vida é miserável. Mesmo com tantas coisas boas na carne, ela é miserável, ela é desgraçada. Nós precisamos pegar um ódio da carnalidade que existe em nós. É como a palavra diz, o temor do Senhor é o ódio do mal. Nós precisamos odiar o mal, tanto no mundo quanto em nós, quanto os malditos poderes que estão na terra. Odiar e lutar contra eles, tanto em nós quanto fora de nós. Precisamos mudar as coisas, mas precisamos querer mudar. Precisamos desejar mudar. Aqueles que buscam, encontram. Busquem e encontrarão. Como buscar? Ore, 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 ore. Como? Leia a palavra, 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 palavra. Eu não tenho tempo, arruma tempo. Meu trabalho me atrapalha, larga o trabalho. Que isso? Tenha fé. Seja maluco para Deus. Seja doido como João Batista, como Elias, como Moisés, como Abraão, como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João. Pessoas odiadas pelo mundo, mas são pessoas que foram escritas nesse livro de grande poder e autoridade. E quem me dera ser um desses heróis da fé. Mas hoje tem uma promessa muito maior e mais maravilhosa. Nenhum desses, no tempo deles, conseguiu cumprir a obra que o Senhor tem. O Senhor tem coisas muito maiores e mais maravilhosas. E nós não estamos desejando isso. Isso me incomoda. Isso me faz dobrar o meu joelho e orar, chorar, falar: Senhor, aqui e agora, quebranta. Eu sou uma pessoa que ora por mim mesmo: Senhor, me destrua, me moa, me arregaça, me quebra, mas não me deixa ficar como eu sou.
Você tem poder, eu não tenho. Você só pediu uma coisa de mim, eu tenho a escolha, sim ou não? Eu falo sim. Cálice, sim ou não? Sim. Eu bebo. Me afoga nesse cálice. Me dá, deixa eu beber, deixa eu beber. Eu quero esse cálice. Eu quero essa vida. Quando orarmos e pensarmos na situação de que outros estão passando, eu gostaria de dar um lembrete. Porque em algum determinado momento da vida, daqui para frente, vocês vão orar por outra pessoa. Isso é um fato, vai acontecer. Ou por alguém próximo, ou por alguém distante, ou por uma causa pequena ou uma causa grande. Vidas se perdem enquanto a igreja dorme. Então, quando a gente orar por essas pessoas, saiba que o Senhor não está chamando o outro para agir. O Senhor está chamando você que está sentindo em orar para agir. Se for uma causa distante e não tiver como ir, ore, porque a oração pode mover. Mas se tiver ao seu lado próximo e você só quiser orar, é preguiça. É preguiça, é negligência. Amém. Nós temos tempo, então vamos acabar no tempo. Gostaria de orar. Pai, eu gostaria de orar a Ti, Senhor. Eu vou fazer uma oração minha individual e vocês fazem a oração individual de vocês no seu coração, porque eu não posso orar por vocês nesse sentido. Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Eu sei que eu não sou nada, eu não sou importante, eu não sou especial, mas eu me entrego a Ti, Senhor. Eu quero Te ajudar nessa grande obra. Eu quero, Senhor, entregar meu corpo a Ti, Senhor. Eu não quero, Senhor, ficar satisfeito com como as coisas estão. Eu não quero ficar conformado com as coisas deste mundo. Eu não quero ser levado, Senhor, pelos meus prazeres e meus sentimentos. Senhor, eu me disponho a Ti, como um vaso em Tuas mãos. E eu me entrego inteiramente, Senhor. E quando eu fraquejar, Pai, toma o controle, mas não me deixe desistir. Muda, Senhor, a minha vida para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Senhor, faça neste tempo, faça nesta geração, Senhor, mas venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor. Eu estou com saudade, Jesus. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver o Teu mover, Senhor. Toca a Tua igreja, Senhor. Tira-nos do quarto, Senhor. Faça-nos uma igreja ousada, Senhor. Que realmente busca viver para Ti. Que muda, Senhor. Muda a Tua igreja, quebra a nossa liturgia, quebra a nossa forma de agir, quebra o controle dos homens, Senhor. Esmaga, Senhor, assim como o Senhor esmagou o noivo, que esmague a noiva também, porque a noiva precisa ser esmagada, precisa ser moída. Tira de nós o suco, a essência agradável a Ti, Pai. Tira de nós, Senhor, nos moa, nos quebrante, nos faça noiva gloriosa. Jesus, seja o cabeça, cumpra a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, venha e edifique a Tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus, venha e faça o que Você mesmo disse. Porque céu e terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. Nos entregamos a Ti, Pai. Nos entregamos a Ti, Jesus. E nos entregamos a Ti, Espírito Santo.